Sejam todos bem-vindos, esse é o canal RN. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial para ajudar na divulgação do conteúdo. E aí, como que foi seu final de semana? Foi legal? Sempre na paz, a família toda com saúde? Espero que sim, né? Graças a Deus, da minha parte, está tudo bem. Gente, eu quero falar aqui a importância da aprovação do PL 4026 de 2020, né, da jovem deputada federal Sheridan, do PSDB de Roraima. Gente, esse projeto de lei aqui, ele é fantástico e tomara que esse ano de 2021 ele tramite realmente, né, porque tudo indica que esse ano de 2021 as comissões permanentes do Congresso Nacional vai funcionar e funcionando, possivelmente esse tipo de matéria deve ser analisada lá na Câmara dos Deputados, né? Olha, gente, esse projeto de lei ele visa dispensar de uma vez por todas a reavaliação do INSS dos segurados com dano irreversível, ou seja, gente, essas convocações para fazer perícia médica, né, no BPC e na aposentadoria por invalidez. Olha, gente, o projeto de lei, né, da deputada Sheridan, 4026/2020, dispensa segurados que tiver dano irreversível de participar de reavaliações periódicas no INSS da aposentadoria por invalidez. A mesma regra também será aplicada ao BPC. Olha, gente, tem que comprovar, né, que a doença é irreversível, né? E o impedimento que autorizar a concessão da aposentadoria por invalidez. A revisão médica pericial deverá ser dispensada por no mínimo 10 anos. Sabemos que por lei, né, o INSS pode convocar o beneficiário do BPC e da aposentadoria por invalidez a cada 2 anos para passar por perícia médica. E esse projeto aqui da deputada a Sheridan lá do PSDB, olha, sei lá, se a doença é irreversível, chama lá a cada 10 anos, já dá um fôlego para os beneficiários, né? De ficar aí com a cabeça quente, dormir preocupado de ser convocado pelo INSS, passar por uma perícia médica e acabar perdendo a aposentadoria. Gente, né, existe um projeto de lei muito similar a esse também tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 8.949 de 2017. É do deputado federal, ex-deputado federal Ronei Nemer, né? Só que o projeto dele é muito mais abrangente, desde que comprove que a doença é permanente, é irreversível, o beneficiário do BPC e da aposentadoria por invalidez não é chamado jamais para a perícia médica. Gente, isso aqui é importante ser aprovado para ter uma lei, né? Porque no Brasil já não se cumpre nem o que está na lei, imagine o que não está na lei. Por que eu estou falando isso, gente? Que recentemente o presidente do INSS, o senhor Leonardo Rolim, ele deu uma entrevista lá para o Felipe Brito, né, o nosso querido amigo aqui do YouTube, que está nessa guerra, lutando, né, gente, para ajudar os aposentados e pensionistas do INSS. O presidente do INSS, ele foi categórico em dizer que alguns CID de doença, ou seja, que é uma nomenclatura internacional, que é o nome da doença reconhecido no mundo inteiro, quando a superintendência, né, de perícia médica do INSS, elas em estudo interno indica que aquela doença é irreversível, que ela não tem cura, o INSS não convoca para fazer perícia médica. Ele foi muito claro que isso acontece na aposentadoria por invalidez e também no BPC. Isso explica, né, gente, o porquê algumas pessoas no ano de 2008, de 2009, que teve perícia médica no BPC, não foram convocados para passar pela perícia médica. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, muitas pessoas falam, não, em 2008 eu já recebia o BPC e não fui convocado. Provavelmente, gente, o CID dessa deficiência dessa pessoa no BPC em 2008 não foi convocado porque o INSS considerou como irreversível a lesão, né, a deficiência dela.
né? E da aposentadoria por invalidez, no pente fino do Michel Temer também foi percebido essa mesma situação, que muitos beneficiários da aposentadoria por invalidez não foram convocados. Eu mesmo conheço um monte de pessoa que recebe aposentadoria por invalidez que não passou pelo pente fino do senhor Michel Temer. O que isso quer dizer? Que o CID dessa doença, né, ela é considerado irreversível para o INSS. Mas só que, né, aí muita gente vai dizer assim, mas então, César, não faz sentido de se aprovar um PL como o 4.026 ou como o 8.949? Gente, calma aí, também não é bem assim, né? É importante que tenha isso na lei. Nós não podemos ficar apenas com a promessa do presidente do INSS e com a boa vontade da Superintendência de Perícia, né? Que hoje tem um entendimento, amanhã pode ter um entendimento totalmente diferente, não é verdade? É por isso que precisa colocar, né, se tornar esses projetos de lei em lei, né? Para que seja respeitado. Por exemplo, olha, os beneficiários que, que recebe a aposentadoria do INSS que tem HIV, ele sabe, gente, que independente da idade que ele tem, ele não vai ser convocado para fazer perícia médica, porque a lei proíbe, né? Agora, nós não podemos ficar, digamos assim, na boa vontade do presidente do INSS e na boa vontade da Superintendência de Perícia Médica para convocar ou não, né, para o pente fino, ou então em outras situações, porque lembrando que a aposentadoria por invalidez, ela sempre foi muito perseguida pelo INSS desde o tempo do Fernando Henrique, no tempo da Dilma, no tempo do Lula, ou seja, toda a vida beneficiários da aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente, foram perseguidos. Já o BPC, ele foi menos perseguido dos mandatos lá do Lula e da Dilma, mas mesmo assim, como vocês sabem, em 2008, se eu não me engano, era a Dilma, gente, 2008, 2009, eu não me recordo muito bem se já era a Dilma presidente, ou seja, teve a convocação, teve um pente fino no BPC. Né? Muitos que recebem hoje esse benefício não se lembram porque talvez o CID da deficiência dela está lá como irreversível, que não precisa ficar convocando para perícia médica, porque não vai adiantar nada, né? Que o próprio médico perito pensa, para que convocar uma pessoa dessa? Só vai tomar tempo, a gente sabe que a doença dela não tem cura, né? Não faz sentido e não tem o porquê. Só que esse projeto de lei da deputada Sheridan, do PSDB, né, visa isso, colocar na lei. É a mesma coisa o projeto do Ronei Nêmero 8.949, colocar na lei para que, né, não fique se convocando esse pessoal para fazer perícia médica. Olha, gente, olha o que a deputada Sheridan, ela coloca, o seu argumento que ela trouxe, né, para inserir esse projeto de lei, para protocolar esse projeto de lei lá na Câmara Federal. Não há, essas são palavras da deputada, não há o menor sentido em submeter cidadãos a consultas frequentes com o único objetivo de conseguir um laudo que seja aceito pelo INSS na busca por seus direitos em caso de impedimentos irreversível, sem qualquer possibilidade de melhora significativa. O que a deputada quis dizer, gente, com isso? Vamos ser bem claros, né? Todo mundo, toda a vida você fala, especialista de direitos previdenciários falando, mantenha sempre os seus laudos atualizados, né? Aí o cara tem uma deficiência, digamos, ele é uma paralisia, né? Nasceu com paralisia infantil. Ele sabe que aquilo não tem cura. O INSS sabe que aquilo não tem cura. Aí todo quadro, todo ano ele tem que ir em um médico especialista, um ortopedista, um neurologista, para fazer um laudo daquela sua doença, para ter esse laudo sempre atualizado, né? Mesmo sabendo que aquilo não tem cura. Tirando a vaga de uma pessoa que realmente está precisando de passar por um ortopedista ou está precisando passar por um neurologista. Gente, isso é de suma importância, né, que seja aprovado de fato esse projeto de lei da Sheridan. Olha, ela ressaltou que no caso da aposentadoria por invalidez, a lei não estabelece critérios para avaliação periódica.
de forma que os aposentados podem ser chamados a qualquer momento. Já no caso do BPC, a pessoa com deficiência são reavaliadas em dois anos para verificar se a condição foi mantida. Ela só errou no negócio, né? Aposentadoria por invalidez, ela usa o mesmo critério também. A cada 2 anos, né, o INSS pode convocar a pessoa para perícia médica ou quando achar necessário. Pode ser convocado antes de 2 anos também. E aí, gente, o que você pensa sobre essa questão de pessoas, por exemplo, né, que teve um braço amputado, às vezes, num acidente que hoje recebe uma aposentadoria por invalidez? Faz sentido convocar uma pessoa dessa para fazer perícia médica? Me responda. Uma pessoa que nasceu com síndrome de Down, por exemplo, faz sentido se convocar para fazer uma perícia médica? Eu acredito que não. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, com uma paralisia infantil, às vezes tem o braço paralisado, perna paralisado, vai recuperar, gente? Faz sentido o INSS convocar para uma perícia médica? Eu acredito que não, mas eu quero muito ouvir a sua opinião, porque aqui você tem voz e tem vez, porque nós trazemos a notícia no intuito de você discutir ela com seus amigos aqui na internet. Um abraço, fui e até a próxima.